Valeu pelo resgate, mano. Eu cuido disso. Ryan disse isso com aquele sorriso fácil dele, recostando-se na cadeira do escritório como se tivesse acabado de herdar algo em vez de receber o controle do restaurante que eu salvei com meu próprio dinheiro. Meu nome é Mike Viriel. Tenho 38 anos e acabei de ver minha família decidir que eu não era bom o suficiente para administrar o negócio que salvei da falência. Estávamos sentados no apertado escritório dos fundos da cozinha do Vilau, o restaurante de fusão mexicana-italiana da nossa família na zona oeste de San Antônio. 3 meses atrás, este restaurante estava a 72 horas de fechar para sempre. $122 mil em dívidas, o proprietário ameaçando despejar, os fornecedores nos cortando o acesso. Vendi meu apartamento no centro da cidade para salvá-lo. Cada centavo do patrimônio que acumulei ao longo de 5 anos se foi. Decidimos que o Ryan assumirá as operações, disse meu pai, sem olhar para mim. Thomas Verrial, 66 anos, com o porte físico de quem trabalhava na construção civil antes de começar a cozinhar. Ele é melhor com pessoas e assuntos de negócios. Você não foi feito para esse tipo de pressão, Mike. Minha mãe, Glória, sentava-se calmamente num canto. Ela havia aperfeiçoado a arte de desaparecer durante os confrontos familiares, encontrando algo para limpar ou organizar até que o momento desconfortável passasse. Hoje ela estava reorganizando faturas que já estavam organizadas. Olhei para a pasta no meu colo. Projeções financeiras, estratégias de marketing, renegociações com fornecedores que eu já havia iniciado, planos para o restaurante em que trabalhava desde os 22 anos, aprendendo todas as posições, de cozinheiro a gerente. O lugar onde passei 16 anos da minha vida. Qual será o meu papel? Perguntei. O mesmo de sempre, disse meu pai. Gerente de cozinha. Você é bom aí atrás, gerente de cozinha. Reportando-me ao meu irmão mais novo, que trabalhava aqui meio período há 2 anos quando sentia vontade de aparecer. Ryan já estava pegando o celular, provavelmente planejando seu anúncio nas redes sociais. Ele vinha falando sobre elevar a marca e modernizar nossa presença digital desde que começou a trabalhar aqui. Enquanto isso, fui eu quem descobriu como cortar custos com alimentos sem perder qualidade, quem treinou 3 gerações de cozinheiros, quem manteve este lugar funcionando quando ninguém mais conseguia. Parece bom, eu disse. Era isso. Sem discussão, sem protesto, nada dramático. Fechei minha pasta, levantei-me e saí pela sala de jantar que ajudei a reformar 2 vezes, passando pelas fotos de família de 4 gerações e entrando pela porta da frente que meu bisavô pintou à mão em 1987. Fiquei sentado na minha caminhonete por 20 minutos, não exatamente com raiva, apenas com a certeza de algo que vinha evitando há anos. Então, peguei meu telefone e liguei para o gerente do imóvel. O problema de ser o filho confiável é que as pessoas param de notar quando você está sendo confiável. Elas simplesmente esperam por isso. Quando criança, Ryan era o charmoso. Sorriso fácil, raciocínio rápido, conseguia se livrar de problemas ou encontrar oportunidades. Eu era o trabalhador. Estável, confiável, invisível quando as coisas iam bem, essencial quando não iam. Quando meus pais abriram a cozinha do Viriel em 1999, eu tinha 14 anos. Ryan tinha 11. Comecei a lavar louça naquele verão e nunca parei de verdade. Aos 18, eu cuidava da preparação nos fins de semana. Aos 25, eu gerenciava o estoque e treinava novos funcionários. Aos 30, eu conhecia cada aspecto da operação melhor do que meus pais. Ryan fez faculdade de marketing, trabalhou em uma agência de publicidade no centro da cidade, namorou um grupo de mulheres que ficavam ótimas nas fotos. Ele aparecia em jantares de família com histórias sobre apresentações para clientes e eventos de networking do setor. Minhas histórias eram sobre negociações com fornecedores e consertos de equipamentos. Mike é a espinha dorsal deste lugar, meu pai dizia às pessoas. Mas Ryan, ele tem visão. Visão aparentemente significava postar fotos da nossa comida no Instagram e sugerir que adicionássemos itens de fusão coreana porque estavam em alta nas redes sociais. Não importava que nossos clientes viessem pelas combinações tradicionais mexicanas que minha avó havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Quando a pandemia chegou em 2020, tudo mudou. Perdemos 60% da nossa receita em 2 meses. Meus pais nunca foram bons com planejamento financeiro. Eles eram apaixonados por comida e família, mas os números os deixavam nervosos. Eles começaram a atrasar tudo: aluguel, serviços públicos, pagamentos a fornecedores, equipamentos, empréstimos. No final de 2023, devíamos $122 mil e o proprietário estava falando em despejo. Meus pais já haviam hipotecado a casa deles 2 vezes.
Ryan vivia de salário em salário em um apartamento compartilhado. Eu tinha meu apartamento no centro da cidade. Comprei em 2019. Acumulei um patrimônio líquido decente. É apenas temporário, disse meu pai quando me ofereci para vender. Assim que os negócios melhorarem, nós te pagaremos de volta. Eu sabia que não era temporário, mas fiz mesmo assim. Usei cada centavo da venda para quitar nossas dívidas. O proprietário insistiu em transferir o contrato de locação comercial para o meu nome, já que eu estava assinando cheques. Fazia sentido da perspectiva dele. Ele queria alguém financeiramente responsável como principal locatário. Concordei sem pensar muito. Família é família. Mas, nos últimos 3 meses, comecei a notar algumas coisas. Ryan chegava atrasado, saía cedo, passava a maior parte do tempo tirando fotos para as redes sociais. Quando os fornecedores ligavam com problemas, eles me chamavam. Quando o equipamento quebrava, eu consertava. Quando os funcionários tinham dúvidas sobre cronogramas ou procedimentos, eles vinham até mim. Meu pai observava Ryan encantar os clientes no refeitório e via o futuro do negócio. Ele me observava lidar com uma crise na cozinha ou negociar com um fornecedor difícil e via Tuesday. Ryan era melhor com pessoas. Eu era apenas bom em manter as coisas funcionando. Não dirigi para casa depois da reunião. Em vez disso, acabei no Brackenridge Park, sentado em um banco perto do rio, pensando nos últimos 16 anos da minha vida. A constatação não foi dramática. Foi silenciosa, como a maioria das coisas verdadeiras. Minha família nunca me viu como nada mais do que um músculo confiável, bom para levantar pesos, resolver problemas, gerenciar crises, mas não como alguém com potencial para liderança, não digno de respeito ou autoridade para tomar decisões, certamente não capaz de administrar o negócio. Acabei de economizar com as minhas economias de uma vida inteira. Eles me viram sentado ali, com projeções financeiras e estratégias de crescimento, e decidiram que eu não tinha sido feito para a pressão da gerência. Depois de 16 anos me vendo lidar com toda a pressão que este lugar poderia impor a alguém, mas Ryan sabia fazer os clientes rirem, então Ryan se tornou o chefe. Meu telefone tocou, o gerente do imóvel. Mike, recebi sua mensagem. Você disse que tinha dúvidas sobre o contrato de locação. Se eu quisesse mudar a estrutura de gestão do restaurante, como seria legalmente? Mudar como? Novo sócio operacional, estrutura de liderança diferente. Ele ficou em silêncio por um momento. Bem, você é o principal arrendatário. Contanto que o negócio mantenha os pagamentos de aluguel e seguro em dia, você pode estruturar as operações como quiser. Está pensando em contratar alguém? Contei a ele sobre Lúcia Ortega. Eu a estava orientando no último ano. Ela era cozinheira de um restaurante no centro da cidade, mas tinha talento de verdade e um número crescente de seguidores nas redes sociais. O Food Network havia apresentado um de seus eventos pop-up. Ela mencionou que estava procurando a oportunidade certa de parceria. Com que rapidez algo assim poderia acontecer? Perguntei. Alguns dias, se você tiver a papelada pronta. Quer falar com sua família primeiro? Não, eu disse. Acho que não. Naquela noite, liguei para Lúcia do meu apartamento. Já era tarde, mas ela atendeu. Lúcia, é o Mike, do Variel's Kitchen. Você tem alguns minutos para conversar. Mike, claro. E aí? Lembra daquela conversa que tivemos sobre parcerias? Sobre você procurar a oportunidade certa para administrar sua própria cozinha? O que você acha de assumir as operações do restaurante da minha família? Parceria igualitária. Seu nome na placa. Controle criativo completo sobre o desenvolvimento do cardápio. Longa pausa. Você está falando sério? Sério mesmo. Posso ter a papelada pronta até quinta-feira. Mike, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, eu disse. Finalmente parei de fingir que minha família me respeitava. E você quer ser meu sócio? Quero ser sócio de alguém que entenda que boa comida e bons negócios não são mutuamente exclusivos. Alguém que conquistou suas habilidades em vez de herdar sua posição. Quando começamos? Que tal quinta-feira de manhã? Depois de desligar, sentei-me no meu apartamento vazio, pensando na conversa que acabará de ter amanhã. Ryan apareceria no restaurante, esperando começar seu novo emprego como gerente. Ele ficaria decepcionado. Na quarta-feira de manhã, Ryan chegou à cozinha do Vrial com um caderno cheio de ideias e a confiança de quem nunca tinha comandado nada. Eu estava lá desde as 5h30, cuidando da preparação matinal como fazia todos os dias nos últimos 16 anos.
Nosso ajudante de cozinha, Carlos, me lançou um olhar cúmplice quando cheguei. Fofocas de família correm rápido nas famílias mexicanas, e ele já tinha ouvido falar do anúncio da gerência na segunda-feira. Você está bem, hermano? Perguntou ele em espanhol. Estou bem, eu disse a ele. Continue fazendo o que está fazendo. Ryan entrou na cozinha por volta das 9 horas com seu café e seu caderno, irradiando o tipo de entusiasmo que vem de não entender pelo que você é realmente responsável. Então, eu estava pensando no cardápio, disse ele, folheando páginas de anotações. Precisamos nos modernizar. A fusão coreana-mexicana está em alta agora. Estou pensando em quesadilhas de kimchi, tacos de bulgogi, talvez algum tipo de macarrão coreano-italiano. Eu estava desfiando frangos para os nossos pratos especiais de almoço. Somos mexicano-italianos. É isso que nossos clientes esperam. Mas precisamos evoluir, Mike. O engajamento nas mídias sociais tem tudo a ver com se manter atualizado com as tendências gastronômicas. Tenho estudado o que está funcionando no TikTok. Parei de cortar e olhei para ele. Você já conversou com algum dos nossos clientes sobre a fusão coreana? Não preciso falar com eles. Os dados mostram o que está em alta. Essa foi a... Naquele momento, tive certeza de que essa parceria seria um desastre. Ryan acreditava genuinamente que administrar um restaurante significava seguir as tendências das redes sociais e postar fotos bonitas. Ele não tinha noção das nossas margens de lucro, da nossa base de clientes, das nossas realidades operacionais. Ryan, eu disse, temos 38 pratos reservados para o almoço de hoje. Talvez seja melhor focar nisso primeiro. Ele acenou com desdém. Isso é coisa da operação. Estou pensando em termos mais amplos. Às 11 horas, nossa entrega de produtos chegou com falta de tomates Roma, um ingrediente essencial para o nosso molho Arábia exclusivo. Ryan estava no escritório atualizando nossa biografia do Instagram para incluir a nova gerência. Liguei para o nosso fornecedor reserva, negociei uma entrega rápida pelo dobro do preço normal e pedi para o Carlos ajustar nossa preparação para ampliar o que tínhamos. Quando o serviço de almoço começou, estávamos prontos. Mas vi o Ryan levar o crédito quando nosso cliente regular, o Sr. Rodrigues, o elogiou pela tranquilidade de tudo. Só uma boa gestão, disse Ryan com aquele sorriso de costume. Por volta das 14 horas, meu pai passou para ver como estava indo a transição. Ele encontrou Ryan na sala de jantar conversando com um blogueiro de culinária que tinha ouvido falar da nossa nova direção. Como está indo a nova estrutura? Meu pai me perguntou mais tarde. Ótimo, eu disse, sem tirar os olhos do meu trabalho de preparação. Ryan parece animado. Ele tem uma visão real para este lugar. Continuei cortando legumes. Não mencionei que a visão de Ryan envolvia principalmente postar fotos e seguir tendências gastronômicas que não tinham nada a ver com o que realmente servíamos. Naquela noite, depois de fecharmos, Ryan me chamou de lado para o que provavelmente considerou um gesto magnânimo. Olha, Mike, eu sei que essa transição pode parecer estranha, mas quero que você saiba que valorizo o que você traz para cá. A gestão da cozinha, as operações do dia a dia, você é realmente sólido nessas coisas. Ele disse isso como se estivesse me fazendo um favor ao reconhecer minha competência na função que eu dominava há 16 anos. Eu estava pensando que poderíamos formalizar sua função, continuou ele. Gerente de cozinha com um pequeno aumento. Tornar oficial. Gerente de cozinha se reportando a ele. Um pequeno aumento para o cara que liquidou suas economias para salvar o restaurante. Vou pensar nisso, eu disse. Naquela noite, finalizei o acordo de parceria com Lúcia. Nos encontraríamos às 6 horas da manhã de quinta-feira para assinar os papéis e começar a transição. Ryan não tinha ideia do que estava por vir. A manhã de quinta-feira chegou cinzenta e fria, o tipo de clima de janeiro que mantém San Antônio tranquila. Cheguei ao restaurante às 5 horas da manhã e comecei a revisar os registros financeiros sistematicamente, algo que eu deveria ter feito meses atrás. O que encontrei foi pior do que eu esperava, no entanto. $122.000 em dívidas que eu havia quitado era apenas a parte visível. Ainda devíamos $31.000 a vários fornecedores em planos de pagamento estendidos que meus pais haviam negociado sem me avisar. Nossos custos com alimentação estavam em 37% da receita, quando o padrão do setor era de 28% a 32%. Estávamos sangrando dinheiro com desperdício, pedidos em excesso e estoque vencido que ninguém estava monitorando corretamente. Mas a verdadeira descoberta veio quando encontrei e-mails no computador do meu pai que ele tinha esquecido de apagar. 6 meses de correspondência com um corretor de imóveis comerciais sobre a venda do restaurante. Os e-mails remontavam a agosto,
antes de eu vender meu apartamento, antes da reunião familiar, antes de tudo isso começar. Meu pai estava considerando colocar a cozinha de Variel à venda e se aposentar com lucro. A avaliação do corretor de imóveis foi brutal. Valor atual de aproximadamente $180 mil, considerando o endividamento e a manutenção adiada. Recomendo resolver problemas financeiros e estabelecer uma rentabilidade consistente antes do anúncio. Prazo de 12 a 18 meses para condições ideais de venda. Meu pai respondeu perguntando sobre acelerar o prazo. O corretor sugeriu contratar uma gerência dinâmica para melhorar o apelo do restaurante para potenciais compradores. Tudo se encaixou. Eles não nomearam Ryan gerente porque acreditavam em suas habilidades. Eles o nomearam gerente porque precisavam de alguém com uma imagem pública para tornar o negócio atraente antes de vendê-lo. Eles planejavam sacar o dinheiro usando o dinheiro que eu havia fornecido e deixar Ryan e eu sem nada. Lúcia chegou às 6 horas com uma caixa de facas e uma garrafa térmica de café. Você parece ter visto um fantasma, disse ela. Mostrei os e-mails e vi seu rosto mudar enquanto lia. Eles iam vender o tempo todo. Parece que sim. E nunca te contaram. Comunicação familiar nunca foi nosso ponto forte. Ela sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da sala de jantar. Mike, você tem certeza sobre essa parceria? Porque se sua família descobrir o que estamos fazendo, eles vão descobrir de qualquer jeito. A questão é se fazemos isso direito ou deixamos que continuem nos tratando como se não importássemos. Às 7 horas, trocamos as fechaduras, não para manter as pessoas fora permanentemente, mas para controlar o acesso. Durante a transição, eu era o locatário. Eu tinha todo o direito legal de reestruturar o negócio como quisesse. Carlos chegou às 8 horas e nos encontrou trabalhando juntos na cozinha, preparando o almoço. Mudanças? Ele perguntou simplesmente. Novo sócio, eu disse. Mesmo emprego, mesmo salário, comida melhor. Ele sorriu e amarrou o avental. Ótimo! Este lugar precisava de sangue novo. Às 9 horas, Ryan apareceu e encontrou a porta da frente trancada. A chave dele não funcionava. Ele bateu na janela, parecendo confuso e, em seguida, cada vez mais agitado. Eu o deixei entrar pela porta dos fundos. O que está acontecendo com as fechaduras? Ele exigiu. Melhoria na segurança, eu disse. Houve uma mudança na gerência. Mudança na gerência. Do que você está falando? Entreguei a ele um envelope contendo uma carta formal. A cozinha de Variel agora estava operando como Varel e Ortega. Seu contrato de trabalho foi rescindido imediatamente com 2 semanas de indenização. Você não pode fazer isso, ele disse. Papai me nomeou gerente. Papai não tem autoridade legal para tomar decisões de gestão. Eu sou o arrendatário. Arrendatário. O que isso significa? Significa que eu controlo as operações comerciais. Ryan olhou para a carta, depois para Lúcia trabalhando na cozinha, depois de volta para mim. Isso é loucura. Isso são negócios. Vou ligar para o papai, disse Ryan, pegando o telefone. Vá em frente, eu disse a ele. Mas talvez você queira perguntar a ele sobre as conversas com o corretor de imóveis primeiro. Ryan parou de discar. Que corretor de imóveis? Mostrei os e-mails a ele e vi seu rosto passar pela mesma sequência de emoções que o meu 1 hora antes. Confusão, realização, raiva. Eles estavam planejando vender? Ele perguntou baixinho. Depois que você ajudou a fazer com que parecesse lucrativo o suficiente para atrair compradores, ele se sentou em uma das cadeiras da sala de jantar, ainda segurando o telefone. Talvez pela primeira vez desde que eu o conhecia. Ryan estava completamente sem palavras. Olha, eu disse, você pode lutar contra isso se quiser. Ligue para o pai, chame um advogado, faça uma cena, mas você estará lutando contra mim, não contra eles. E eu realmente sei como administrar este lugar. Lúcia saiu da cozinha carregando um prato. Experimente isso, disse ela a Ryan. Ele olhou para ela com desconfiança, depois para a comida. Carnitas temperadas com especiarias coreanas, arroz mexicano tradicional e um molho cremoso de gochujang que, de alguma forma, não competia com os outros sabores. Ryan deu uma mordida. Sua expressão mudou completamente. Isso é incrível, disse ele. É o que acontece quando você baseia as mudanças no cardápio em habilidades culinárias reais em vez de tendências das redes sociais, eu disse. Ele terminou o prato inteiro em silêncio. Quando terminou, olhou para mim. Há quanto tempo você está planejando isso? Desde segunda à noite. Sério. Às vezes,
A decisão certa não demora muito para ser tomada. Ryan assentiu lentamente. E a mamãe e o papai? E eles? Você vai contar a eles o que descobriu sobre a venda? Isso é com você. Ele considerou isso. Posso te perguntar mais uma coisa? Claro. Você acha que eu teria sido bom nisso, gerenciando o restaurante? Olhei para ele sentado ali. Olhei de verdade para ele. Talvez pela primeira vez em anos. Ele não era uma má pessoa. Era apenas alguém que recebeu algo que não era qualificado para pessoas que não entendiam o que significava qualificação. Acho que você teria tentado, eu disse. Mas tentar não basta quando você é responsável pelo sustento das pessoas. Ele assentiu. Justo. Às 10 horas, abrimos como Variel e Ortega. Nosso primeiro cliente foi o Sr. Rodrigues, que vinha aqui 2 vezes por semana há 8 anos. Nova placa? Ele perguntou. Nova parceria? Lúcia disse, trazendo seu café de sempre. Mesma comida ótima, algumas novidades interessantes. Contanto que você não mexa com meus chiles relos, ele disse. Nunca, ela prometeu. A correria do almoço correu bem, mais do que bem. A presença de Lúcia na cozinha elevou tudo. Sua técnica era mais limpa que a minha, seus sabores mais complexos. Os clientes notaram. Às 14 horas, tínhamos servido mais porções do que normalmente em um bom dia. Ryan saiu por volta do meio-dia, apertando a mão de Lúcia e acenando para mim. Boa sorte, ele disse. Acho que você vai precisar quando o papai descobrir. Provavelmente, eu disse, mas não pelos motivos que ele pensa. Naquela tarde, liguei para nossos fornecedores para apresentar Lúcia como minha nova parceira e atualizar nossos procedimentos de pedidos. Liguei para nossa seguradora para incluí-la na apólice. Liguei para nosso contador para reestruturar a entidade empresarial. Às 17 horas, a Veriel e Ortega estava oficialmente em operação. Naquela noite, depois de fecharmos, Lúcia e eu nos sentamos na sala de jantar planejando mudanças no cardápio e revisando os números do dia. Vocês percebem que sua família vai enlouquecer quando descobrirem isso. Ela disse, provavelmente. E vocês estão de acordo com isso? Estou de acordo com muitas coisas com as quais não estava de acordo há 3 dias. Meus pais apareceram na sexta-feira à tarde. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi a voz do meu pai na sala de jantar, alta e agitada. Ele estava conversando com a nossa recepcionista, exigindo saber onde Ryan estava e o que tinha acontecido com as fechaduras. Onde está o Mike? Ele perguntou. Cozinha. Ela disse baixinho. Meu pai empurrou as portas de vai-vem como se ainda fosse dono do lugar. Minha mãe o seguiu, parecendo menor e mais insegura do que o normal. Que diabos é isso? Ele segurava os papéis da sociedade que Ryan lhe mostrará. Você não pode simplesmente reestruturar o negócio sem nos consultar. Na verdade, eu posso, eu disse, sem tirar os olhos das cebolas que estava cortando. Sou a proprietária do arrendamento. Somos seus pais e eu sou a pessoa que salvou seu restaurante com o próprio dinheiro. Minha mãe se adiantou. Mike, precisamos discutir isso em família. Parei de cortar e olhei diretamente para ela. Estamos discutindo da mesma forma que discutimos a venda do restaurante? A cozinha ficou completamente silenciosa. Até a Lúcia parou o que estava fazendo. Vender. Minha mãe perguntou, do que vocês estão falando? Peguei meu celular e mostrei a eles a troca de e-mails com o corretor de imóveis. Observei o rosto da minha mãe mudar enquanto ela lia. Thomas, ela disse, você me disse que aquelas conversas eram apenas preliminares. Você disse que não estávamos tomando nenhuma decisão. O rosto do meu pai estava vermelho. Precisávamos explorar nossas opções. Nossas opções, repeti. Depois de liquidar minhas economias para te dar essas opções. Aquele dinheiro era um empréstimo, disse ele. Mostre-me a papelada. Não precisamos de papelada. Somos uma família. Assenti e voltei aos meus preparativos. Bem, este negócio de família agora se chama Verrial e Ortega. Podem se retirar. Mike, disse minha mãe baixinho. Por favor, não façam isso. Olhei para ela. Fazer o quê? Administrar um restaurante de sucesso? Tratar meu parceiro com respeito? Tomar decisões com base na competência em vez de favoritismo? Meu pai se aproximou. Este ainda é o nosso restaurante. Não, eu disse que é meu. 8 semanas depois,
Val e Ortega prosperavam como o restaurante original nunca prosperou. As adições do cardápio de Lúcia trouxeram novos clientes e mantiveram nossos clientes regulares felizes. Sua presença nas redes sociais estava gerando um tráfego que nunca tínhamos visto. A revista Food and Wine enviaria um fotógrafo no mês que vem para nos apresentar em um artigo sobre a inovadora fusão mexicana no Texas. Nossos custos com alimentação caíram para 29%. A manutenção adiada foi concluída. Contratamos 2 cozinheiros adicionais e aumentamos os salários dos nossos funcionários. Mais importante ainda, éramos lucrativos. Lucrativos de verdade, não apenas empatando. Ryan aparecia de vez em quando, geralmente tarde da noite, quando estávamos fechando. Ele havia conseguido um emprego em uma empresa de marketing no centro da cidade e parecia genuinamente mais feliz. A pressão de tentar gerenciar algo que ele não entendia havia diminuído. Como a mamãe e o papai estão lidando com tudo? Perguntei a ele uma noite. Papai ainda está bravo. Mamãe fica perguntando se você vem para o jantar de domingo. O que você diz a ela? Que você está construindo algo que eles achavam que você não conseguiria construir. Meus pais nunca se desculparam formalmente, mas pararam de brigar pela sociedade depois do primeiro mês. Difícil argumentar contra o sucesso quando o restaurante estava mais movimentado do que nunca. O corretor de imóveis ligou uma vez para perguntar se ainda estávamos interessados em vender. Eu disse a ele para nos remover dos seus anúncios permanentemente. Na semana passada, assinei uma renovação de contrato de aluguel de 5 anos com opção de mais 5. O gerente do imóvel disse que éramos o inquilino mais estável do prédio. Naquela noite, sentei-me na sala de jantar depois do fechamento, olhando para a placa que Lúcia havia projetado. Varel e Ortega do zero. Simples, honesto, preciso. Ryan estava certo sobre uma coisa. Eu não fui feito para o tipo de pressão que minha família criou. Fui feito para o tipo que eu mesmo escolhi.